E aí, criançada, tudo bem? Tio Glaucio voltando para contar a história para vocês. E a história de hoje é muito legal. A história de hoje é de uma anta e o Plófite. Pois é, uma anta e um Plófite. Vamos descobrir o que é? Então vamos chamar a história, tá legal? Lembra como é que a gente chama a história? Vamos cantar comigo? Pirulim, pirulá, história vem pra cá, pirulim, pirulê. Pode aparecer história. Olha o cavalo trazendo a história. Bora cantar mais uma vez, senão a história não vem. Pirulim, pirulá, história vem pra cá, pirulim, pirulê. Pode aparecer história. O cavalo chegou e a história também. Era uma vez uma anta muito fofoqueira que estava na beira do rio comendo um pouco. Em dado momento, a anta ouviu Plófite e ela se assustou. A dona anta então chegou um pouco mais perto do rio, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nada. Ela virou-se e de repente ouviu Plófite. 2 vezes. Ela tomou um susto e saiu correndo, coração acelerado, quando encontrou, sabe quem? O senhor macaco. O macaco estava por ali quando a anta disse: compadre macaco, você não sabe o que aconteceu. Tem um monstro lá no rio e esse monstro tem dentes enormes. Esse monstro tem dentes enormes e ele faz, sabe o quê? Um som estranho. Ele faz Plófite, Plófite, Plófite. A dona anta falou que tinha um monstro lá. O macaco, quando ouviu que esse monstro tinha dentes enormes e fazia Plófite, ficou desesperado também. O macaco então correu e foi contar para o seu compadre, que era o seu tatu. Quando chegou lá, o macaco então falou para o tatu: compadre tatu, você não sabe o que aconteceu. Lá na lagoa tem um monstro e ele tem dentes enormes, ele faz Plófite e ainda tem, sabe o que? Dos olhos dele saem chamas de fogo. Dos olhos desse monstro saem chamas de fogo. O que, tatu? Isso mesmo, é esse o macaco. Tem um monstro lá. O macaco contou para o tatu. Esse monstro faz Plófite, tem dentes enormes e dos seus olhos sai fogo. O tatu ficou impressionado e com muito medo também saiu correndo e foi contar, imagina para quem? Ele foi contar para Dona Onça, que era amiga dele. Quando chegou lá diante da Dona Onça, o tatu, aperreado, tremendo, contou: Dona Onça, a senhora não sabe, lá na lagoa tem um monstro enorme, ele tem dentes enormes, dos seus olhos saem fogo e ele ainda faz Plófite. Ainda tem mais, Dona Onça. Esse monstro tem chifres enormes. Ele tem chifres enormes, Dona Onça. A onça ficou ouvindo toda aquela história do monstro que tinha dentes enormes, que dos olhos saía fogo, que tinha chifres e ainda fazia Plófite. A onça ficou impressionada com aquela história e saiu correndo para contar, sabe para quem? Para Dona Lebre, que era amiga da onça. Quando a onça encontrou a lebre, foi logo dizendo: comadre lebre, a senhora não sabe o que aconteceu. Lá na lagoa tem um monstro enorme. E esse monstro, Dona Lebre, ele tem dentes enormes. Dos seus olhos sai fogo. E ele tem um par de chifres bem grande. Além do mais, Dona Lebre, esse monstro tem garras enorme, as unhas dele são, enormes, Dona Lebre.
e cada um que contasse aumentasse alguma coisa no monstro. Até agora, o monstro tinha dentes enormes, dos olhos saía fogo, chifres, garras enormes e ainda fazia plofte. A lebre ficou impressionada, morrendo de medo e saiu correndo para contar, sabe para quem? Para o seu gambá, que também era amigo de todos eles e foi o último a saber da história. Quando a dona Lebre chegou para contar para o gambá, ela começou a descrever o monstro. Compadre Gambá, o senhor não sabe o que aconteceu. Lá na lagoa tem um monstro enorme e ele tem dentes grandes, dos olhos saem fogo. Ele tem chifres, as garras enormes e ainda mais, sabe o que ele tem? Escamas por todo o corpo. São muitas escamas e essas escamas brilham, 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 brilham e chamam a atenção à noite, seu gambá. A lebre foi contando para o gambá e o gambá estava lá, ó, hipnotizado, tremendo. Começou a cheirar pior ainda do que ele cheira, o gambá. E ele tremendo, tremendo, estava doido para contar para alguém. E ele correu para contar para a pessoa mais sábia que havia naquelas bandas da floresta. E o gambá foi correndo, correndo, correndo e foi contar, sabe para quem? Para o animal mais sábio, que era o burro Niquenor. O burro Niquenor era muito inteligente, ele gostava muito de ouvir e saber tintim por tintim da história. Então o gambá chegou lá e disse: ô seu burro, ele era um filósofo, o burro, seu burro, você não sabe o que aconteceu. Lá na lagoa tem um monstro enorme e esse monstro tem dentes grandes, olhos de onde sai fogo, chifres enormes, garras maiores ainda. Do seu corpo saem escamas e ainda mais, seu burro, ele tem um rabo que parece uma flecha. Além de tudo isso, esse monstro faz plofte. O burro ficou pensando e perguntou: ô seu gambá, quem começou com essa história desse monstro aí? Aí o gambá pensou e lembrou: ah, quem começou com essa história foi a dona Anta. Aí o burro chamou: dona Anta, vamos lá no rio. A Anta, que tinha começado toda essa história, falou para o seu burro: ô compadre burro, não dá não, eu tenho medo de ir naquela banda lá. O senhor viu o monstro que tem lá? Com garras, com unhas enormes, com um olho que sai fogo, com chifre, com rabo de seta? Eu não vou lá não. Vamos, dona Anta, vamos todos nós. E aí todos os animais que ouviram a história foram lá para o rio. O macaco, que estava com muito medo, foi nas costas do burro. O coelho ficou atrás do tatu. E a lebre, tremendo de medo, ficou atrás da dona onça. E todos chegaram lá, na beira do rio. E ficaram esperando, esperando, esperando. E aí os animais começaram a desconfiar. Ô, dona Anta, cadê esse monstro? E a dona Anta disse: não, ele está aqui. Os animais então se viraram um pouco quando ouviram plofte. E ouviram de novo, plofte, plofte. Quando os animais prestaram bem atenção, tinha um coqueiro enorme perto da lagoa e os cocos estavam caindo. E sempre que um coco caía, fazia plofte. Os animais caíram numa gargalhada e disseram: dona Anta, o monstro que a senhora disse é apenas um coqueiro, não tem monstro nenhum. Presta atenção, dona Anta. Aí, o burro, que era muito inteligente, olhou para todos os animais e falou: tá vendo aí, gente? Na vida é assim. A gente pensa que existem esses monstros e, na verdade, é apenas um plofte. E essa é a história de hoje da Anta e do plofte. Gostou, criançada? Até a próxima contação de história. Pirulim, pirulô, a história acabou!